Pode ser, irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia. Gênesis 1:27, página 17 do nosso devocional. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Senhor, ajuda-nos nesta noite, dá-nos a sua palavra, que tenhamos a erudição das Escrituras para falar ao coração do cansado, do aflito, daquele que precisa crer em Jesus Cristo. Abre nossa mente, prepara-nos no nome de Jesus. Amém. Nós estamos pregando uma série de sermões sobre o céu. Esse deve ser o sermão 170 alguma coisa. No meu controle é o sexto dia, a parte 150 do sexto dia. Nós já pregamos os outros 5 dias. E a Bíblia versus secularismo é o sermão 98. Dentro daquilo que o Senhor me orientou em 2021 para eu começar a pregar sobre o céu, eu imaginei que seria uns 7 sermões, 8, no máximo 10 sermões, explicando como poderia ser o céu. E eu comecei naquela ênfase. Quem ouviu o primeiro sermão parecia que eu estava construindo uma escada até o céu. Mas depois o Espírito Santo foi me ensinando outras questões que até então eu não havia pensado. Depois descobri que vários outros autores ao longo da história também pensaram assim. O homem tem, desde quando foi expulso do jardim, tentado construir um céu secular, um céu sem Deus. Então, qual é a estrutura do homem desde quando foi expulso do paraíso? É uma tentativa de voltar ao paraíso, ao jardim. Existe um livro escrito no período interbíblico sobre Adão e Eva. E esse livro mostra uma questão muito interessante, embora não seja um livro canônico, mas escrito por um judeu. E a teologia dele está certíssima, de que Adão o tempo todo tinha o desejo de voltar a morar no paraíso. Até o filme da série Os Vingadores, nada na existência humana escapa disso. Vou repetir aqui, nada na existência humana escapa disso. O cinema, então, é o tempo todo isso. Mas olha só que coisa clara. Depois aquela série em que o Thanos usa as 6 joias do universo. Veja, as 6 joias do universo, já expliquei aqui, não foi criada do nada. É criada baseado na estrutura bíblica. Por isso, 6 joias, demonstrando o número 6, que é o número do homem. Escuta, a mente humana não consegue ir além do que ela foi criada. Então, ela foi criada nesse ambiente. Então, tudo que ela criar vai ser baseado naquilo que está na sua predisposição desde a criação. Aí, quando ele destrói tudo, que metade da população verso desaparece, eles perguntam assim, aonde nós vamos encontrar o Thanos? Aí a filha dele está lá, ela fala assim, o Thanos sempre creu que quando tudo tivesse acabado, ele voltaria ao jardim. Olha só a expressão. Por quê? Porque o local aonde ele escolhe viver é o paraíso. Como se toda a obra estivesse consumada e agora estava voltando ao paraíso. Esta é uma teologia bíblica, porque é exatamente isto que está nas Escrituras. E eu já expliquei para os irmãos que o começo está no fim e o fim está no começo. Terra e o paraíso, que é o Éden, e Apocalipse 20, 21 e 22 é o novo céu e a nova terra, o estado perfeito eterno daquilo que deveria ser o início. De tal forma que o começo está no fim e o fim está no começo, porque eles se interagem. Então tudo que acontece aqui no meio é uma busca, é uma tentativa de voltar ao estado original. A primeira tentativa mais fugaz foi a Torre de Babel, que eu já preguei esse sermão, vou voltar a pregar quando eu pregar o 7º dia para os irmãos, que eu vou pregar um pouco sobre a teologia da Torre de Babel. Ela foi a primeira tentativa de construir um mundo sem Deus, onde os homens pudessem viver uma vida governada por si mesmos, controlada por si mesmos, em uma cultura, em uma cidade, e aquela torre ia representar esse orgulho humano de querer construir, de querer o céu. Tanto é que o texto usa a expressão religiosa, construamos uma cidade ou uma torre que vá até os céus. Já expliquei para os irmãos essa expressão que significa os arranha-céus. O que é arranha-céus? Que era uma coisa muito alta, não que ia até o céu, porque não há condições humanas para isso, nem é possível. A distância é infinita, de milhões e bilhões de anos-luz, é inalcançável. Mas veja essa questão aqui. Tudo que o homem criou na política, na religião, principalmente na religião, na arquitetura, nas ciências, no direito, eu já preguei aqui sobre o direito, agora eu estou focado em analisar, já analisei a política, agora eu estou analisando a literatura. Peguei os 3 principais romances da humanidade e estou pregando sobre eles. Já preguei o John Milton, que é Paraíso Perdido, Paraíso Recuperado e o Sansão Agonista, que é uma trilogia fantástica e uma obra que não tem comparação na estrutura da humanidade. Preguei depois a Bíblia da literatura ocidental, que é o Fausto, de Will Gate, mostrando para os irmãos o que o Gate pregou, exatamente aquilo que o cristianismo prega a vida inteira.
Goethe foi o pai do romantismo europeu. Embora esse romance seja escrito na visão literária daquele tempo na Alemanha, ele é a expressão exata do coração humano, da tentativa de buscar o céu. Qual era a essência do romance? Quando o Mefisto, que é o diabo, o romance se baseia no livro de Jó, quando o Mefisto faz o contrato com Fausto, e qual é a procura de Fausto? É que o diabo pudesse dar a ele aquele momento em que ele pudesse dizer, congela esse tempo, esse tempo é perfeito, esse momento é extraordinário. O diabo tinha que provocar nele uma emoção tal que ele, agora eu estou satisfeito, agora eu estou pleno. Eu expliquei qual a mecânica literária que está por trás de tudo isso, que move a modernidade, que move o futuro, que move essa busca de novo, essa busca do momento, do melhor insight, da melhor experiência, do melhor sentimento, né? E isso governa o mundo, a melhor forma, a melhor casa, o melhor momento, a melhor versão de si. Tudo isso é uma estrutura mundana numa tentativa de construção de céu. Por quê? Porque o único lugar perfeito que existe é o novo céu e a nova terra. Pedro diz que nós aguardamos o novo céu e a nova terra, onde habita a paz e a justiça. Ou seja, esse momento, essa procura, eu expliquei, por exemplo, está estampado na nossa bandeira do Brasil. Ordem e progresso. Essa pregação do materialismo, do positivismo, é exatamente esta, é que a política vai dar uma nova ordem ao mundo, um novo controle, uma nova estabilização, e o progresso vai resolver os problemas. Essa mentira está estampada nos jornais a toda hora que você lê. O progresso não impede a malignidade do coração humano. Quanto mais evoluída é uma sociedade, mais corrupta, mais mundana, mais maligna, mais terrível, mais assassina, ela o é em seus momentos. Mostrei para vocês o problema da intelectualidade. Os grandes genocídios que o mundo conhece foram produzidos pelos homens mais intelectuais, mostrando que a capacidade científica e racional do homem, em última instância, ela é destrutiva. Por quê? Porque quando ela é levada ao seu máximo, ela só produz mal, destruição e que vemos aí. Agora, eu estou analisando para os irmãos essa conduta na literatura. Eu estou pregando sobre o Inferno de Dante, vou pregar os 3 livros, é uma trilogia, a primeira parte do livro é sobre o inferno, a segunda parte é o purgatório, e Dante é um católico, então ele escreve em 1300, a reforma acontece em 1600, 300 anos depois. Quando eu pregar sobre o purgatório, eu vou dar ênfase na santificação, porque a ideia do purgatório dele é a nossa mesma ênfase do crescimento em santificação, e o último volume é o paraíso, que é o céu. Por isso eu estou analisando. Talvez eu analise alguns livros do Shakespeare, Romeu e Julieta, para a gente entender tudo isso como construiu, mas eu não sei se o Espírito Santo vai me direcionar para lá. Se for, a gente faz isso. Então hoje eu estou pregando o 5º ciclo do Inferno de Dante, que é o local onde é punido os pecados de ira, de rancor e de ressentimento. Como esse pecado é a raiz de todos os problemas psicoemocionais que nós sofremos, eu vou gastar uns sermões fazendo uma análise psicológica e psiquiátrica. Então eu vou pregar esse sermão hoje, vou continuar pregando o sermão da quarta passada, vou concluir. E eu na quarta vou repregar o mesmo sermão, mas dando uma outra ênfase, para que a gente entenda profundamente como isso trabalha. Dante é um profeta, Dante é um homem cheio do Espírito Santo, Dante é discípulo de Joaquim Fiore, que foi o maior profeta da Idade Média, um homem cheio do Espírito Santo, poderoso em Deus, operava obras extraordinárias, operador de milagres, de cura de cegos, foi pai de Francisco de Assis, que hoje os católicos de santo, mas quem foi Francisco de Assis? Era um pastor, por assim dizer, que tinha o dom de cura e fez muitas cruzadas pela Europa e converteu muitos povos do paganismo ao cristianismo. Nós estamos vendo agora no contexto que até então é católico e que não existe ainda a igreja protestante, que só vai nascer 300 anos depois, ok? Então tem que entender esse processo para entender porque Deus trabalhou com o catolicismo até onde pôde. Quando não pôde mais, o que ele fez? Ele tirou a sua igreja de lá e deixou sozinho eles lá vivendo a falsidade herética deles na questão doutrinária em que escolheram Cristo. Então estou focado no 5º ciclo de Dante. Nesse 5º ciclo estão aqueles que são presos ou condenados pelo pecado de ira. Eles estão no lugar cheio de lama escura, o lugar escuro, as pessoas são cegas, elas não conseguem se comunicar uma com as outras, elas estão mordendo e rasgando umas às outras, elas estão constantemente lutando. Tem uma turma em cima e agora eu estou pregando aquela turma que está debaixo da lama. Aqueles que estão lutando em cima, brigando, é a ira exteriorizada, falada, produzida, é o rancor expresso que eu já preguei para os irmãos. E agora eu estou focado nessa ira interna, interior, que são aqueles que estão gorgulhejando, que estão soltando bolhas debaixo daquela lama, tentando respirar, tentando conversar, tentando
tentando expressar. Deus usou Dante para mostrar para a gente, e Dante é o parâmetro da psicologia e da psiquiatria verdadeira desse século, mostrando a dificuldade das pessoas em expressar esse sentimento de sofrimento, essa exaustão emocional, essa asfixia ou esse afogamento emocional em que as pessoas vivem, em que elas não conseguem se comunicar por causa do pecado. O que Dante está mostrando para a gente, como os pais do deserto, depois eu vou falar sobre os primeiros pais da igreja, que ensinaram que esse tipo de sofrimento que hoje nós entendemos como burnout, como depressão e outros comportamentos estereotipados pela psicologia e pela psiquiatria, na verdade tem a sua causa inicialmente na questão espiritual, depois atinge as emoções e depois o corpo. Que pena que essas ciências não creem em Deus e não acreditam que o homem foi criado por Deus. Então elas não consideram a análise científica da parte imaterial. Você nunca vai chegar para uma psiquiatra e ela vai dizer, o seu problema é o seu pecado de adultério. O seu problema é a culpa. O seu problema é o seu ódio pelo seu pai, pelo seu ex-marido, pelo seu clã. Ela não vai dizer para você. Por quê? Porque ela não acredita no pecado. Então ela está tratando superficialmente. É como se jogar uma pedrinha no meio do lago e aquelas ondinhas acontecerem. Ela está tratando aquelas ondas, mas ela não consegue tirar a pedra que está produzindo aquelas ondas. Por quê? Porque a causa inicial está na parte imaterial do homem, na parte espiritual do homem. E hoje, os novos psiquiatras que creem em Deus e que voltaram a pesquisar a cultura cristã, descobriram, por exemplo, nos pais do deserto, que eram cristãos do século III, século IV e século V, que foram morar no deserto, fugindo das cidades e vivendo a vida em ambientes de oração e de espiritualidade. Eles estão sendo estudados porque esses homens conseguiram entender esse comportamento doentio e chamaram isso de assídia ou assédia, que é o pecado do torpor espiritual ou da preguiça, essa tristeza contra o bem de Deus, que eu vou focar hoje nesse pecado que está submetido ou está debaixo dessa lama. A página 5 do meu sermão, eu vou revisar uma primeira parte, a confissão gorgolejada dos assediosos. Assídia ou assédia é a mesma coisa. O Dante fala assim no seu poema, no canto 7º, que é o 5º ciclo do inferno: mergulhados do lodo, triste fomos no ar doce que o sol se alegra, carregando dentro um fumo de assídia. Agora nos entristecemos na lama negra. Primeiro, ele está tratando da tristeza cristalizada. Dante mostra genialmente a amargura ressentida que o ódio, a ira e a falta de perdão produzem um cenário melancólico e destrutivo. Olha só o que ele fala no verso 121. Presos na lama, diziam, tristes fomos. Aqui, o limo, que é aquela lama formetada, que é uma mistura de terra com lágrimas, literalmente é produto de uma tristeza que se cristalizou por causa da amargura. Grande parte dos problemas que nós temos de sofrimento interno com sentimentos são sentimentos ressentidos, são sentimentos amargurantes. Essa semana alguém me mandou uma matéria de que novamente o Conselho Mundial de Medicina provou que a principal causa do câncer é a amargura. Ou seja, os problemas hoje que geram doenças têm a sua causa no mundo espiritual. Esse triste fumo, ou triste fomos, já que Dante escreve em italiano, o pretérito perfeito indica um estado habitual na vida terrena. Não eram pessoas que ficaram tristes em algum momento, eram pessoas que normalmente viviam tristes. E parece-me que esta é uma característica das pessoas. Uma das coisas que eu, como pastor, observo muito raramente, eu encontro alguém feliz. Os irmãos que estão aqui me ouvindo, muito poucos de vocês são felizes. A maioria de vocês vivem uma vida amargurada. A maioria de nós não sabemos que o estilo de vida que a gente vive é uma vida focada na amargura. Por que nós não somos felizes? Por causa da nossa conduta do pecado de assídia, por causa da nossa preguiça espiritual. Essa preguiça espiritual, ou essa assídia, essa inércia, essa indiferença espiritual que a gente vive, produz essa vida triste. As pessoas não se alegram com absolutamente nada. E eu não preciso ter dom nenhum de conhecer coração, é só olhar para os irmãos cantando, é só olhar a quantidade de irmãos que tem aqui na igreja hoje, porque nós fazemos escolha e essas escolhas produzem isso. Aqui, essas pessoas eram cronicamente melancólicas,
melancólicos, e as pessoas são melancólicas. Essa análise clínica da depressão medieval versus a contemporânea traça os paralelos entre a assédia ou assídia medieval e o transtorno depressivo maior que nós conhecemos. Primeiro, são as semelhanças delas. É uma anédoa. A anedonia é a incapacidade de sentir prazer. A proporção que a gente vai dando lugar às tristezas existenciais provocadas pelo pecado, nós vamos perdendo a capacidade de sentir prazer naquilo em que a gente deveria sentir prazer. E as pessoas, elas se tornaram insensíveis e elas não conseguem mais sentir prazer nas coisas que deveriam sentir prazer, porque elas vêm alimentando sorrateiramente esse tipo de tristeza espiritual. Depois, essa apatia pervasiva, ou seja, é uma perda generalizada e duradoura de interesse, da motivação, do envolvimento emocional, caracterizado pela indiferença. Como as minhas aplicações são aplicações religiosas, quer ver? Nós tivemos aqui uma cruzada. Domingo mesmo, que é o dia de culto, nós somos 1000, nós não tínhamos aqui nossos 600 irmãos. Na segunda-feira, que é um dia que vem mais pessoas de outras igrejas, nós não tínhamos aqui 30% da igreja. Por que 70% das pessoas não vieram naquele evento? Porque são pessoas que sofrem dessa apatia pervasiva. Elas não se sentem mais motivadas a estar. Houve um tempo em que, se você fizesse na igreja um evento desse, lotava. As conferências eram a maior alegria da igreja. Todo mundo ajudava, participava. Hoje, irmãos, para você fazer 2, 3 irmãos para vir aqui, para ajudar a arrumar a igreja, eu tenho quase que amaldiçoar a 3ª, 4ª geração da pessoa para ela vir aqui. Por quê? Porque é característica dessas pessoas o viver triste. Elas não são motivadas a absolutamente nada. Por que elas não são motivadas a nada? Por quê? Por causa desse estado triste, melancólico, em que as pessoas estão... Elas não conseguem ver que elas são escravas de um sistema melancólico e apático. Então elas não têm o prazer de estar na casa de Deus, elas não têm a alegria de compartilhar o momento de estar com os irmãos aqui. Por quê? Porque elas perderam esta capacidade espiritual. É uma resistência à alegria espiritual. Você vai para um jogo de futebol no estádio, é impressionante a estrutura. As pessoas estão, a maioria, bêbadas, porque elas precisam beber para se sentir alegres. Elas estão torcendo por algo que não tem valor algum, não ajuda em nada, não acrescenta nada, não vale nada. É um sentimento mais fútil que existe no universo. É uma perda de tempo. Por que lá elas apresentam uma alegria efusiva? Toma remédio para depressão e não sai do quarto. Mas ela vai para o jogo de futebol, ela ri, ela se sente o máximo. Chega em casa, ela volta outra. Por que lá no estádio ela faz isso? Por quê? Porque ela tem o coração idólatra. Por isso lá está algo que o diabo e o mundo construiu dentro de si. Então lá ela demonstra uma alegria falsa, mas ela não consegue sentir a mesma efusão quando adora, quando canta, quando deveria se maravilhar com a criação de Deus, com o que Deus faz na vida dela e na vida dos outros. Chegar aqui, irmãos, olha, essa semana tivemos 10 irmãos que foram curados de câncer terminal. Um vai dizer glória a Deus, mas o resto não vai sentir absolutamente nada. Por quê? Porque essas pessoas perderam o prazer de se alegrar com o bem de Deus. Por isso que o milagre não atrai ninguém. Agora chama um cara que vai contar piada aqui no culto. Um cara que vai pregar coisa engraçada. Vai lotar isso aqui, vai disputar espaço. E não vai faltar um de nós. Sabe por quê? Porque nós somos idólatra. Aquilo que faz a gente rir, que alegra a carne, a gente quer. Mas aquilo que vai nos confrontar, que vai mostrar a nossa debilidade espiritual, que vai mostrar a nossa falta de dons, que vai mostrar o quanto medíocre nós somos, a gente não quer ser confrontado. Isso é assídia, é o pecado de resistir à alegria e à bênção de Deus. É o pecado de resistir o crescimento espiritual que todos nós deveríamos experimentar. A outra é a tristeza desproporcional às circunstâncias. E ver que isso é um problema. As pessoas estão se entristecendo com coisas que elas nunca deveriam entristecer. Eu vejo pessoas retroalinhando as suas vidas com ideologias, com conceitos e com teologias que elas nunca deveriam nem sequer ter lido sobre. Mas elas vão gastar
todo o vigor delas, todo o entendimento. Elas vão gravar vídeo, elas vão convencer pessoas, elas vão comprar uma câmera cara, um celular caro para captar, ela vai gastar tempo produzindo aquele vídeo, ela vai gastar a energia, dinheiro, tempo, inteligência dela para defender aquela ideologia, aquela teologia fugaz que não vale absolutamente nada e que no final vai mandá-la para o inferno. A teologia está certa, a teologia é ortodoxa e aparentemente até bíblica, mas destoada do seu propósito original. Vai mandá-la para o inferno como qualquer outra coisa mandará as pessoas, mas ela vai gastar a vida inteira dela destruindo. E não vai ter o prazer de cumprir aquilo que todo cristão deveria. De participar do evangelismo e ganhar almas. De estar nos cultos de oração e orar uns pelos outros. De servir na casa de Deus. De ajudar aqueles que precisam realmente ser ajudados. Então ela vai desenvolver um ministério satânico, fútil, desproporcional, desonesto, desfocado da verdade e dos planos de Deus para a sua vida. Por quê? Porque ela foi tomada por um conceito idólatra. Por isso, ela não serve longe das luzes. Ela só quer, e pior, não é só o fato dela ser doente. O problema é quem segue ela, que é mais doente ainda. Alguém outro dia, hoje me mostrou uma foto de uma influenciadora que ela ficou possessa no vídeo. Ela tem mais de 8 milhões de seguidores. E eles acharam aquilo muito legal. E pasmem vocês, para provar que nós vivemos uma igreja apóstata, uma igreja que é a prostituta do Apocalipse, uma igreja guiada pelo anticristo. Grande parte dos seguidores dela são adolescentes cristãos e muitos pastores. Uma moça que odeia o cristianismo, que defende as práticas satanistas, e quando você entra lá, aparece a sugestão de seguidor de gente que a gente conhece, de igreja, que segue essa pessoa. Para os irmãos verem que hoje a gente vive um falso cristianismo. As pessoas estão dominadas por essa melancolia, vivendo nessa lama. E o que isso produz? Produz rancor. Se você olha para uma possessão demoníaca e você acha que aquilo é empoderamento, de que ela tem um poder sobrenatural de ficar, já imaginou outra coisa loucura, irmão? Uma pessoa que é cavalo do diabo, que é dominado em suas emoções e que perde a sua capacidade de reflexão e exposta ao ridículo, porque é dominada por um mal e aquilo viraliza nas redes, porque aquilo é o poder que os jovens têm que ter? Já imaginou um negócio desse? Um moço cheio do Espírito Santo agora virou cafona. Aliás, sempre foi. Um moço que tem o poder de expulsar demônios, de levantar paralíticos. Mas uma menina que vive a vida mais promíscua do mundo, que se opõe a tudo que é Deus, que é a verdade, é seguida e amada pelos cristãos. E depois, o isolamento social. Essa assídia do passado é o que acontece do mesmo jeito, as pessoas se afastam. Agora, as diferenças. A assídia sempre tem um comportamento espiritual específico. Por quê? Porque todo problema de torpor, de tristeza, de preguiça, de inércia espiritual é um problema do espírito. O foco na resistência ao bem divino, não apenas a ausência do bem-estar. Por que as pessoas têm problema com o que é de Deus? Porque a natureza humana não ama Deus. A natureza pecaminosa, ela odeia as coisas de Deus. É uma resistência a tudo que é de Deus. Vamos assistir um filme, a pessoa fica lá 3 horas assistindo. Mas vamos ler a Bíblia? Ela lê 2 minutos, está lá. Ela não consegue. Ela não tem prazer em abrir as Escrituras e ler. Por que ela não tem o prazer? Porque o Espírito Santo não mora nela. É a evidência que ela nunca nasceu de novo. Depois, a dimensão moral explícita. Ou seja, essa preguiça não é só uma questão de doença. Ela é moral, ela é espiritual, ela é pecado. É eu ter as Escrituras, que é uma riqueza. Essa aqui é a nossa nova Bíblia, a capa bonita, veja. Glória a Deus por isso. Ter o prazer de ter uma Bíblia para ler em um método extraordinário de crescimento e as pessoas desprezarem isso. Então é um pecado. Por quê? Porque é uma decisão moral. Depois é a resistência à alegria. Olha o verso 122 que o Dante escreve no seu poema. O ar doce que do sol se alegra. Esta é a frase mais teologicamente carregada do inferno. O ar doce representa tudo que a graça de Deus permeou na criação. O sol representa Jesus como o sol da justiça. E aqui, o se alegrar é quando a gente participa da alegria divina expressa na criação. Porque Deus criou todas estas coisas para o seu louvor. O céu manifesta a glória de Deus. Aquilo deveria nos levar a sentir alegria, porque Deus criou tudo isso para ser admirado e ser desfrutado. Esse estado natural da criação, alegria contagiante, emana da presença de Deus. Então, naturalmente, uma pessoa
nasceu de novo vai ter prazer na criação de Deus. Por quê? Porque a alegria que criou a criação é a mesma alegria que emana dele. Deus, ao criar a criação, ao criar o mundo, irmãos, foi tomado de um sentimento de muita alegria. E o texto sempre termina quando acaba o dia, e foi amanhã, tarde do tal dia, e viu Deus que era bom. A palavra bom que o hebraico usa ali é uma palavra que expressa gratidão, alegria. Deus se sentiu satisfeito com aquilo que ele criou. Ele viu que aquilo era extraordinário. Por quê? Porque iria trazer grande benefício para os homens, que era a coroa da criação de Deus. Então as pessoas perdem essa capacidade de participar da alegria divina. Veja, o ponto 3, a fumaça da poluição mental. Aí ele continua, carregando dentro de si uma fumaça. Essa análise semântica, portanto, dentro, carregando internamente, ou seja, essa assídia, esse problema de rancor, não é a influência externa, é uma questão interna. Ela é assidiosa porque ela deriva de uma preguiça espiritual, de uma indisposição. Ela é um fumo porque ela é uma fumaça, ela é uma névoa, ela é um vapor tóxico, é uma melancolia. O que Deus criou deveria produzir alegria, graça, desfrutar da maravilha, da beleza, da alimentação, das coisas. Quantos de nós nem sequer oramos na hora que vamos comer? Senhor, muito obrigado por esse alimento que o Senhor fez, a alegria de poder comer aquele filé mignon, aquela carne, aquele peixe, aquela verdura, aquele arroz. Olha, tudo aquilo foi criado por Deus. Deus pensou, o homem vai comer, vai sentir prazer nisso, vai degustar. Deus criou para isso. E é hora de louvar. Ô Senhor, muito obrigado por isso. Nem nisso nós nos alegramos. Tem gente, irmãos, que pega um prato de comida e aquela comida, ao invés de alimentar, dá mais fome. Ao invés de satisfazer, produz mais insatisfação. Ao invés de alimentar o corpo, adoece o corpo. Diz a Bíblia que tudo que a gente se alimenta sem ação de graça é maldição. Eu vou repetir aqui, o apóstolo Paulo disse que todo alimento deve, a palavra dever que aparece no hebraico é um regimento militar. Não pode acontecer sem. Deve ser acompanhada pela oração e ações de graça. Paulo diz que todo alimento que a gente come, então, sem ação de graça e sem oração é maldito. Vai te fazer mal. Isso é a assídia, o assédio. É a falta de alegria com o bem da criação. Há em nós uma indisposição de se alegrar. Aquilo é alegria, porque aquilo é real. Estou me alimentando deliciosamente com temperos que Deus criou, extraordinário, que combinado muda o gosto, altera, melhora o paladar. E nós não paramos. Oh, Senhor, muito obrigado. Eu e a Ada ficamos, obrigado, Jesus, obrigado. Eu quero ensiná-las a serem gratas por todo aquele prazer, porque se você tiver torpor nesta hora, o diabo vai perverter a sua alegria. Você vai procurar uma alegria fugaz na internet, fugaz em outras coisas que vai adoecer você. Então veja, por que a gente não agradece com alegria? Porque nós estamos ressentidos, nós estamos tomados de uma melancolia existencial, de um rancor existencial. Nós estamos rejeitando a oferta de gratidão que Deus está nos dando. Por isso que é uma resistência natural ao que Deus tem feito. Essa névoa, essa sede que está dentro de nós é uma questão espiritual. Essa poluição interior, esse smog, esse nevoeiro espiritual que impede a alma respirar a alegria divina com as coisas que ele fez. Agora veja, esses padrões cognitivos funcionam como se fosse uma fumaça mental. Primeira fumaça mental é a catastrofização. A gente vê desastre em tudo. Às vezes as coisas que estão acontecendo é um desafio que a gente precisa vencer, mas o simples fato de aparecer uma coisa que a gente acha que é um problema, já entristece, já tira a paz, já estraga o dia, já muda o humor, a gente já não dorme mais por aquilo, come demais e fala demais daquilo, reclama demais. Toda vez que começa o jejum, alguma coisa me acontece. Nos últimos 3 jejuns, no primeiro dia do jejum, o oficial de justiça bateu na minha porta. Eram 3 problemas do passado que eu nem sequer lembrava dele. Anos e anos luz. Quando chegou aquilo lá, eu disse, meu Deus. Aí eu fui lá, resolvi os 3.
Era um problema? Era. Que eu pensei que aquilo tinha morrido. A pessoa maldosamente ou maliciosamente usou de uma falha, de um esquecimento meu e processou uma coisa que nem direito ela tinha. Mas como eu não vigiei o meu direito, perdi o direito de recorrer no tempo certo. Mas eu fui lá, resolvi. Ao invés de eu ver aquilo como uma catástrofe, na hora, poxa, meu Deus. Mas resolveu, deu tudo certo. As pessoas estão se frustrando, parece que o mundo acabou. Segundo, é sempre aquela filtragem negativa. Focar exclusivamente no erro do mundo. E as pessoas amarguradas, elas são assim, elas só vê defeito nas coisas. Tem alguns irmãos que deveria estar inserido no serviço da igreja. Muitos irmãos têm dons muito extraordinários, mas eles são tomados de um rancor, de uma assédia espiritual muito grande. E eles, eu já participei de grupo assim, de trabalho assim, e no final só dá problema. Ou seja, é lógico que não só dá problema. Dá porque tem gente com problema. Em qualquer lugar do universo que tem gente vai ter problema. Mas o servir na casa de Deus é sempre uma coisa maravilhosa. Mas ele tem a argumentação, e ele conta as coisas que aconteceu que quase convence a você a largar o ministério. Por quê? Porque a argumentação dele é pura manifestação de amargura. E ele usa aquilo para justificar a sua inércia, de não participar, de não servir, de não cantar. Outro dia, pastor, eu tenho muita vontade de cantar no coral, mas eu vi uma vez, mas o ensaio começa às 2h da tarde, vai até 5h, 6h da tarde. São 4 horas de ensaio. E depois tem que ficar aqui das 6 até as 9h, 9h30. Pastor, é quase 8 horas. Pastor, eu cansei. Aí os irmãos gastam tempo falando aquilo, falando daquilo. Eu falei assim, irmã não deve cantar no coral. Enquanto a irmã não vencer a amargura, porque se você está disposto a adorar a Deus, 8 horas de ensaio não é nada. Aí o outro irmão veio do evangelismo e disse, pastor, eu cheguei aqui 7 horas para orar. Orei 7 horas, depois 9 horas começou a EBD foi até 10 horas, de 10 até 11 horas nós oramos mais um tanto aqui na roda de oração, e quando deu 11 horas nós descemos para Campo Grande. Eu achei aquilo uma perca de tempo. Eu falei assim, como é que o irmão acha que deveria ser? Ô pastor, deveria chegar todo mundo aqui umas 10 horas, orar de 10 às 10h30 e fazer pelo menos 1h30 de evangelismo. Falei, irmão, realmente não deve vir no evangelismo. Ah, pastor, é muito rápida a descida, pastor, é 1 hora só de evangelismo. No meu tempo, pastor, eu passava o dia todo evangelizando. Aí eu perguntei assim, quantas almas você ganhou no seu tempo de jovem? Ah, pastor, umas 2 almas. Eu falei assim, quantos de vocês? Ah, pastor, aí nós íamos em 20. Eu falei assim, desses evangelismos que você fazia, quantas pessoas se convertiam? Ah, pastor, muito raramente se convertia. Aí já me irrita, irmão, não tá pago. Os caras descem lá embaixo em 1 hora, 200, 300 pessoas param para ouvir o evangelho, ouvem numa simplicidade. E depois, você quer entregar a sua vida a Jesus? A maioria diz que quer. Eles oram por ele, pegam o telefone e o nome para depois manter os contatos. E como muitos desses irmãos moram em lugares distantes, muitos deles são encaminhados pelo próprio Espírito Santo para as igrejas aonde o Espírito Santo vão orientá-los. Não, eu não concordo. Falei, irmão, não deve vir. Porque só tem esse resultado que os irmãos se dispõem a estar orando, a inserir o contexto. Senão não teria nada disso. Mas por que ele falou isso? Porque o coração está cheio de... Se é uma pessoa... Nossa, pastor, eu orei de 7 às 9, que coisa maravilhosa. Pastor, depois assisti, que EBD maravilhosa. E depois na roda aqui o poder caiu, pessoas foram curadas, batizadas com o Espírito Santo. Pastor, nós descemos cheio do Espírito Santo, o pessoal deixou falando em línguas, cantando, as pessoas faziam fila para poder receber oração, fila para poder ser evangelizadas. Nossa, pastor, que coisa maravilhosa. Está vendo como é que mudou? Cada hora eu vejo um louco abrir a boca para emitir opinião sobre isso, irmãos. Cada hora eu ouço um doido, um sem noção, gente que precisa aprender, beabá, opinando. Por quê? Porque o coração está cheio de amargura. Não, que adianta ganhar 6.000 almas, mas nós batizamos quantas? Esse é o argumento mais idiota que o diabo colocou na boca dos outros. Quantas almas, irmãos, eu já ganhei no trabalho, que eu nem sequer pude acompanhar eles. Quanta gente eu ganhei em outros estados viajando. A minha e a sua é pregar. Quem vai em casa, se for daqui de perto, a gente vai atrás. Mas é outro que não tem como. Então, o Espírito Santo convence. O Espírito Santo salva. E o Espírito Santo discipula. Então, ele vai levar para a igreja que precisa ser levada. Ele vai estruturar essas pessoas. Quem de nós que estamos aqui foi um dia discipulado depois que se converteu? Quem lembra? Vamos assim, nós aqui. Eu não tenho ninguém aqui, irmãos. 1, 2. Desde o seminário eu refutava essa teoria idiota. Quem salva é Deus. Quem estrutura as pessoas na igreja é Deus. Não é o trabalho da igreja. Pelo contrário,
a igreja está retendo quem não deveria reter. É cada hora uma loucura. É alguém que não tem noção de nada. E pior, irmãos, como essas pessoas estão cheias de amargura, estão emitindo opinião teológica a quais elas não têm autoridade para dar. Quem ensina isto sou eu. E eu sou o único aqui dentro que posso dizer isto é e que não é. Os outros que ensinar devem concordar com o meu ensino. Mas a amargura dos outros faz a pessoa dizer coisas que ele não leu bastante, não pesquisou bastante, não sabe o que está falando, não tem noção de absolutamente. Mas por quê? Aí ele fica amargurando os outros. Não tem que todos os dias ler a Bíblia, não. O Espírito Santo tem que tocar em você. Olha só, gente. Aí já se opõe à leitura devocional. Por quê? Nós temos um calendário de oração de tantas mil horas. Não, isso não vale não. Essa oração aqui é legalista. Olha só, é gente cheia de amargura, de rancor. Gente, que legal. Não, nós temos um calendário. Que bom que eu estou sendo motivado a orar. O outro é a personalização. É assumir responsabilidades por eventos que nós não temos controle. Tem gente que tem a mania de ficar interpretando os eventos que não cabe a gente julgar, que não está no nosso controle. Então, na política, virou uma lástima que tem de pastores dominados por esse Baal, por esta Azera, por esse demônio Dagon, que domina os nossos pastores, tentar interferir numa coisa que só a oração pode interferir, tentar assumir controle com resultados que só cabe a soberania divina. E pior, é influenciar a igreja a defender bandeiras que só levam à destruição e à frieza. Outra coisa importante é as pessoas viverem nesse pensamento dicotômicos. Ou as pessoas estão vivendo em um polo ou em outro, ou um extremo ou em outro. Acontece demais. Pastor, estou chegando aqui porque, pastor, eu era de uma igreja onde ninguém orava. Pastor, todos os dias, por 5 anos afinco, eu acordava de manhã com chuva, com gelo, para orar. Pastor, eu ia para a igreja às 5 horas da manhã. Orava eu todos os dias, pastor, de 5 a 6 horas. Nem o pastor aparecia na oração. Mas graças a Deus que nós estamos numa igreja que ora. O filho do diabo começa a vir um culto de oração, depois some. Por quê? Lá na antiga igreja, ele ia orar porque o que estava por trás era o exibicionismo, era o excesso, porque era uma pessoa cheia de rancor. Então ele iria lá para mostrar que ele orava. E quando ele chega numa igreja onde todo mundo está se esforçando para orar, ele esfria, mostrando que ele é um hipócrita. É gente que vive em extremos, irmãos, não sabe andar dentro de uma orientação, de uma coisa equilibrada. Essa fumaça mental da assédia moderna pode incluir também o cinismo sobre o motivo de outras, porque hoje é este o sentimento que nos move, é o cinismo existencial. Esse cinismo não nos faz se preocupar com os outros, com as suas necessidades. Você tem lá no WhatsApp, aí um irmão posta: irmãos, orem por mim, porque eu acabei de receber um diagnóstico que eu estou com uma doença grave. Se você passar, rolar a tela e não der importância àquilo, isso é cinismo, irmãos. Porque se fosse a sua dor, você não aceitaria as pessoas olhar para aquilo e desprezar. E um pedido de oração. Um pedido de oração, irmãos, é um pedido de socorro. Então hoje as pessoas são cínicas, elas não se importam com o sofrimento das outras. Os irmãos estão travados numa batalha, ela não para orar, ela não jejua por aquele problema, ela não busca a Deus. Senhor, não deixe isso acontecer, guarda esse casamento, guarda essa criança, guarda essa mulher, cura essa irmã, e tornar isso um alvo de oração até que Deus responda. Mas o cinismo faz a gente ser indiferente com o sofrimento dos outros. Tinha uma irmã aqui na igreja que ela vivia assim. Um dia ela passou mal, ficou internada, e ela ficou internada 15 dias. Irmãos, eu me programei todo dia para ir. Eu dava de manhã, hoje, às 2 da tarde, vou levar as crianças na escola, eu vou lá visitar ela. Eu chegava na escola, dizia já, se eu vou chegar as crianças, depois eu vou visitar a irmã. Chegava lá, eu não sei o que me acontecia, eu esquecia. No outro dia, eu acordava, meu Deus. Eu fiquei os 15 dias, eu não consegui orar por ela. Aí ela escreveu um textão para mim, dizendo não sei o que lá mais, não sei o que lá mais, não sei o que lá mais. Ela desabou, ela abriu o coração, tanto rancor. E aí eu orei sobre isso. Falei: Senhor, o Senhor sabe que todos os dias eu quis evitar essa pessoa. Mas quando eu acabei de orar, o Espírito Santo me disse uma coisa: ela nunca se preocupou com a dor de ninguém. Eu nunca imaginaria que eu esqueceria tanto assim de uma pessoa. E quando ela me mandou o recado, eu entendi. Cheio de
amargura. O fato dela tratar com cinismo o sofrimento dos outros produz em nós esse sentimento de amargura. Não imaginou? Você nunca odiou alguém, mas o fato de ser cínico. Sabe o que é o cinismo? É você não dar importância. Depois é o sarcasmo como defesa contra a vulnerabilidade. Dá um meu exemplo. A irmã está lá, eu poderia ter dito assim. Tá vendo? Nunca veio na oração. Isso é sarcasmo, irmãos. Eu não posso dizer isso. Eu sou o pastor dela, mas quem vai avaliar isso é Deus. Mesmo assim, eu iria lá. Esqueci porque Deus apagou a minha memória dessas coisas. E às vezes eu esqueço mesmo, porque sou falho, humano, mas não houve em mim, em momento algum, uma maldade de não querer ir. Ao ouvir alguém, principalmente quando alguém peca, como a gente é sarcástica, na verdade, a gente defende a nossa vulnerabilidade atacando a vulnerabilidade dos outros. Esse consumo compulsivo pela mídia negativa. Gente, como isso é um problema, isso é uma doença. Eu já falei aqui 1 milhão de vezes, irmãos, não acesse vídeo de YouTube que fala de pecado de pastor, pecado de crente, problema, não acesse. Guarde a sua mente de qualquer comentário malicioso. Se a sua amiga tem mania de contar problema dos outros, diga assim, olha, eu não sou mais sua amiga, não quero você na minha casa, não quero você no meu celular, você é tóxica, você é doente, eu não quero comentar. Você precisa focar em ouvir a graça de Deus. Para de focar em problema, de focar em dificuldade dos outros, para de contar problemas ruins. Cheguei aqui, pastor, fica sabendo que, pastor, onde eu reuni, a igreja está com problema? Pastor, porque eles estão dividindo? Eu não perguntei ela. Essa informação não me ajuda em nada, irmãos. Essa informação só tenta no meu coração, porque eu posso pensar assim, graças a Deus, aqui não tem isso. De repente tem, eu não estou nem sabendo. Precisa parar de contar coisa ruim sobre os outros, a não ser que a informação seja realmente necessária. Senão, comentar, o que eu tenho que reforçar é a graça dos outros, é a bondade dos outros, é os valores bons que as pessoas têm e parar de denegrir a imagem dos outros. Isso é um pecado seríssimo, porque a proporção que eu conto, eu fico ressentido, eu fico cheio de rancor. E a proporção que eu ouço, o sentimento que vem ao coração, é um sentimento de ira, é um sentimento de repulsa, e esse sentimento adoece. Outra coisa que o Dante mostra aqui é a paródia da beleza pervertida. Agora, na sua negra lama, nos entristecemos. Aqui o contrapasso é perfeito. Essas pessoas em vida carregavam internamente a fumaça da tristeza amargurada. Porque ao ouvir isso, irmão, a ira, o ressentimento, o ódio, o rancor, é um sentimento casado com a tristeza. Todo sentimento de ódio e amargura é um sentimento que entristece o nosso coração. Então, como essas pessoas viveram a vida inteira na fumaça da amargura, na morte elas estão submersas nessa lama negra que a tristeza criou. Interessante que a palavra lama é o diminutivo de beleza. Ou seja, aqui é a beleza pervertida, é uma paródia da criação original, porque tudo quanto Deus criou é bom e belo, mas o ódio perverte a beleza de Deus, o rancor perverte a bondade de Deus, a assédia, que é a indisposição de se alegrar com a coisa de Deus, com as coisas que Deus fez, perverte a bondade e a graça de Deus. Hoje, o pecado corrompe exatamente a nossa noção de beleza. As pessoas hoje pegou o que era feio, repugnante, abominável, asqueroso e é belo. E o que é bom, que é bonito, que é belo, que é agradável, que é bondoso, a gente acha mal. Hoje nós temos uma inversão da beleza. Quando você pegava a foto de uma mulher bonita no passado, os traços, o cabelo, a roupa bem vestida, nariz, a estrutura, a pele. Hoje não, é a mulher cheia de pince, com o cabelo todo estranho, aquela coisa assim horrível. Por quê? Porque nós pervertemos a noção de beleza, irmãos. Porque isso é uma manifestação da tristeza, da melancolia existencial que governa esse mundo. Agora veja um pouquinho dessa análise teológica da doutrina da assídia. Vou começar usando os fundamentos patrísticos, já que os pais da igreja primitiva lidaram com ela. Vou pegar o Evrágio Póntico de 349 a 399 depois de Cristo. Ele chama a assídia como o demônio do meio-dia. É a tentação que assaltava os monges, né, ou os homens de oração que viviam trabalhando nos mosteiros antigos no meio do deserto. Ele fala assim, ó, o demônio da assídia ou da assédia, também chamado demônio do meio-dia, é o mais opressivo de todos os demônios, porque ataca exatamente as pessoas na hora em que elas deveriam prestar a devida devoção a Deus. Primeiro faz com que o sol se pareça ou se mova lentamente, ou que não se mova de modo algum, ou que pareça que o dia tem 50 horas. Depois força a olhar constantemente para a janela do seu quarto para verificar se o sol está se pondo. Ou seja, são pessoas que acham que o dia demora
demora demais para passar porque estão fazendo coisas espirituais. Se elas estão fazendo qualquer outra coisa, hoje é impressionante. Pastor, como o dia passou? Ela fez uma coisa, fez outra. Mas ela não fez nada que realmente deveria fazer. Ela fez coisas, ela se ocupou com coisas que não deveria ocupar muitas vezes e que não vai fazer tanto bem para ela. Mas naquilo em que ela deveria se ocupar e que vai fazer muito bem para ela, não quer fazer. As pessoas têm dificuldade, por exemplo, de passar tempo de oração. Quantas famílias foram embora da igreja? Pastor, infelizmente eu não consigo vir nas 5 horas de oração. Eu acho que é tempo demais orando. A gente diversifica, ora em grupo, ora assim, ora assado. Para diversificar, não, pastor, é muito tempo. É a indisposição de gastar tempo com coisas que deveriam gastar. Olha quantas das vezes o livro de Lucas diz que Jesus passou a noite toda orando. Já parou algum tempo para ler as Escrituras e passou o dia todo lendo a Bíblia? Houve um tempo da minha vida que eu comecei a ler as Escrituras e eu esqueci do relógio. Quando eu vi, havia passado a terça, a quarta e já era a quinta. Eu não vi a noite, eu não vi o dia. Para mim, eu tinha acabado de começar de ler a Bíblia. Da outra vez, eu estava montando um sermão, era 8:55. Aí eu pensei assim, eu vou concluir essa frase e assim que eu concluir, eu vou ao banheiro, tomar uma água e volto para concluir o sermão. Eu baixei a cabeça e continuei lendo a Bíblia, olhando e fazendo e tal, escrevendo. Quando eu olhei para o relógio outra vez, sabe que hora era? 7 horas da manhã. Na minha cabeça não havia passado 1 minuto. O tempo parou para mim. Houve um tempo que a esposa de Lutero viu que ele se trancou no quarto para estudar a Bíblia. E ela chamava, ela batia na porta e ele não respondia. No terceiro para o quarto dia, ela chamou os lenhadores e eles quebraram a porta com machado. E as portas eram portas de madeira grossa. Quando caiu a porta no chão, que ela entrou, que ela viu ele lá lendo a Bíblia, ele nem se movendo, ela gritou, ela chegou nele, ela bateu nele com força, porque achava que estava morto. Ele olhou assim, você é uma doida mulher. Que é isso? Falei com você que eu ia ler a Bíblia, eu acabei de entrar aqui. Ela, você está aqui já há quase 4 dias. Nós precisamos outra vez desenvolver esse prazer, irmão, pelas coisas de Deus. Porque hoje as pessoas resistem à leitura devocional, resistem à oração. Para alguns irmãos aqui, e que vão embora e depois detona a gente, 30 dias de jejum, 7 dias... Gente, se você não quer fazer, tudo bem. Mas pelo menos se esforce para crescer em alguma área. Então as pessoas começam a sentir torpor, tristeza, e elas saem daqui ressentidas. Orar tanto, ler Bíblia tanto, eu não quero isso para mim. Isso é legalismo, isso é fatalismo. Por quê? Porque elas estão amarguradas. Porque elas não se alegram com o bem de Deus. Quando você ouve o testemunho dos apóstolos, dos pais da igreja, como eles viveram, como amaram a Deus, como amaram as Escrituras, como amaram a vida de oração, você fica envergonhado. Depois o Cassiano, ele define assim essa ideia da sede. É uma ansiedade ou uma angústia de coração, semelhante àquela que experimentamos quando estamos aflitos por alguma perda, ou cansados por uma longa enfermidade, ou debilitados por um tempo de jejum e oração. A mesma tristeza que as pessoas sentem por outras coisas, sentem o fato, não, mas ler a Bíblia, ela gera no crente o horror ao lugar, à comunidade aonde ela vive. Ela tem fastio, ou seja, ela está cansada pelos irmãos que vivem com ele. Ela tem desprezo pelas coisas simples e corriqueiras e considera que essas coisas são inúteis e estéreis. Ou seja, ela não tem mais alegria de estar nos cultos, de participar com as pessoas, de servir, porque elas estão enfastiadas, estão cansadas daquilo. É um transtorno de ansiedade generalizada, espiritualmente falando, em que leva elas a desprezar o simples, o corriqueiro. Esse problema, esse estado espiritual resulta na tendência contemporânea da busca do excepcional, do monumental, do grandioso, do notável, do incomum. Estão atrás de uma imagem idealizada, de um momento destacado, de experiências intensas. Isso é um problema, irmãos, porque as pessoas estão se cansando do básico, do orar, de ler as Escrituras, de estar na igreja, de servir, de honrar a Deus com seus dons, de viver uma vida, mas elas estão atrás de uma experiência, de um êxtase. Elas não querem ter a capacidade de sentar e ouvir uma hora e meia de pregação. Não, ela quer um pregador que vai mover o ego dela, que vai
vai levantar as emoções dela, ela quer sentir, ela não quer pensar, ela não quer crescer em seu aprendizado bíblico, ela não quer crescer à estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo, ela não quer ser tratada em suas emoções, em seu comportamento, em seu caráter, em sua integridade. Ela quer algo que resolva num passe mágico. Todo jejum ele faz, pastor, eu estou orando porque eu quero a sua unção. Eu falei assim, irmão, você pode desejar a minha unção quanto quiser, ela não vai lhe ser dada. Para você herdar a minha unção, você tem que ter um coração igual ao meu. Você tem que amar a Deus como eu amei. Você tem que vivenciar com Deus o que eu vivenciei. Você precisa submeter a Deus e a seus líderes. Você precisa desejar a palavra de Deus. Você precisa abandonar o mundo com seus desejos. Agora, o cara que não consegue nem levantar cedo para orar, quer a unção de Deus, é desonesto isso, irmãos. É louco. Porque as pessoas, elas querem o extraordinário, mas não querem viver o ordinário. É o cara que nunca ajudou a mulher. O pastor ensina, faz curso de homem ao máximo, faz curso de casado para sempre, faz 10.000 cursos. Mas o filho do diabo vai um programa de motivação subindo a montanha, ele volta, abre porta, vira o melhor marido do mundo. Só um louco para não perceber que tem um negócio errado nisso. O cara que não responde à pregação, não responde ao ensino, não responde à palavra de Deus, responderá a um estímulo coach. E o resultado é sempre o mesmo. Passou os 3, 4 meses do efeito, o cara volta a ser o mesmo demônio que era e agora pior. Por quê? Porque as pessoas não querem ser discipuladas pela palavra, não querem se submeter a um ensino que é uma coisa ordinária. É cada EBD, é cada quarta, é cada culto, é o culto dos homens, está lá para ouvir. Outro dia eu falei assim, rapaz, você precisa vir na oração dos homens. Irmão, tem uma coisa que a gente tem que lidar com ela, é com a soberba. Meus pastores nunca tiveram curso de teologia. Com 19 anos eu acabei o meu curso teológico. Com 22 eu era bacharel e mestre em teologia. Mas eu nunca contei, eu nem tenho diploma na minha sala por isso. Eu nunca disse a meu pastor que o meu curso era um mestrado. Ele sabia que eu fazia teologia. Mas que interesse tinha eu contar isso para ele? Mas eu me alegrava com cada palavra que ele falava. Às vezes a interpretação dele era superficial. Às vezes a palavra vinha meio trocada no meio do caminho, mas eu consertava ela na minha mente e ela entrava direitinho. Ele está certo. Ele pode não saber explicar o texto, mas a motivação dele está corretíssima. Se eu não tivesse guardado o meu coração, eu teria virado um ateu, um agnóstico, um apóstata. Aí o cara, não pastor, eu vim cá para ouvir os irmãos que nem... Irmão, isso é reino de Deus. É o cara que tem um doutorado, que vai ouvir um analfabeto, explicar um texto não tão certo, mas motivadamente, corretamente, e ter a humildade de se alegrar com a mensagem simples do irmão. Mas nesse falso evangelho não, tem que ser o cara. E hoje o diabo está dando doutorado para todo mundo. Olha que coisa absurda. Grande parte dos nossos doutores se formaram numa universidade católica e marxista. Fala, Deus, será que não tem no nosso meio um profeta para ver que o diabo está por trás de uma teologia que comanda esse mundo? Depois Tomás de Aquino, ele vai definir a assédia como a tristeza do bem divino. A assédia então é uma tristeza pela qual o homem se torna lento para os atos espirituais por causa do labor corporal. Irmãos, para você ler a Bíblia 2, 3 horas, dá dor nas costas. Para você orar de joelho, o joelho dói. E se você for um cara que come demais, vai doer o joelho, vai doer as costas, ficar de joelho e você tem que mudar de posição, você senta, não é? Então as pessoas não querem praticar a oração por causa do labor corporal, porque tudo isso envolve esforço físico. Agora eu vou ter que pintar o teto. As luzes estão trazendo muito reflexos para cá por causa do branco, então tem que pintar tudo preto aqui por causa da filmagem. Beleza. Vou chamar os irmãos. Irmão, a maioria dos homens são preguiçosos. Não vem. Vem aqui para pintar, para poder ajudar, carregar, empurrar. Isso é ótimo, mas o labor de servir impede as pessoas de estarem, às vezes, num evento em que elas iriam honrar muito a Deus, fazendo uma coisa na casa de Deus. É uma tristeza, então, a respeito de um bem divino. Não é a tristeza pela ausência do bem, mas a tristeza pela presença do bem. É a invenção mais fundamental da emoção humana, resistir àquilo que só deveria nos alegrar. Os 8 filhos da Sídia que o Tomás fala. Primeiro é a malícia. A gente precisa ter cuidado, irmãos, quando a gente julga uma coisa maliciosamente. O exemplo do Itaque. Vou não, tem muita gente. Isso é uma mentira, que sempre tem pouca gente. Vou não, é desnecessário pintar o teto. Os argumentos são maliciosos. O rancor.
Deus me livre. Aqueles irmãos falando o tempo todo lá. Depois, a pusilanimidade, que é a falta de coragem, é a falta de ação, é a falta de energia. A timidez é a fraqueza, é a incapacidade de tomar a decisão a favor do certo, é a covardia, o medo. São os tímidos que Jesus disse que vão que vão ser os primeiros a inaugurar o inferno. Depois, o desespero sobre o crescimento, o progresso espiritual. Quando eu falo às pessoas, vocês precisam orar, precisam buscar a Deus. Mas pastor, acordar cedo, orar tal horário. As pessoas já ficam desesperadas, porque envolve labor isso, envolve o processo físico. E isso desespera algumas pessoas. Depois, é o torpor em relação aos mandamentos. Tem gente que se entristece com os mandamentos de Deus, ao invés de se alegrar. Houve um tempo que o povo dizia, Senhor, é mandamento em cima de mandamento, é regra em cima de regra, já vai mais uma regra. Eu reuni com o diácono para acertar um monte de coisas, mas o diabo já entrou no coração, já vem o pastor com nova regra. Se está errado, tem que resolver, tem que acertar, gente. Mas a pessoa está com o coração cheio de rancor e vai falar que não deveria. Depois é a divagação da mente, as pessoas não conseguem focar na palavra, não conseguem focar na oração. Vem orar, mas enquanto está orando, está fazendo compra no supermercado, está comprando o carro, está vendendo o carro, está não sei aonde, mas não foca na oração. É a verbosidade, é o falar em excesso. Depois é a busca desenfreada por novidades. Agora veja, o perfil de muitos cristãos modernos. Malícia e rancor contra líderes e irmãos. Gente que vive evitando os desafios espirituais necessários para o nosso crescimento. Gente que tem desespero sobre o seu crescimento espiritual porque não quer investir nisso. Gente que tem o torpor, a negligência com as disciplinas da oração, da leitura bíblica, do jejum, do serviço na igreja. Gente que vive a divagação mental, incapacidade de se concentrar na oração. Começa a orar, a mente divaga, não consegue orar 10 minutos, porque a mente não está treinada para isso. E gente que está o tempo todo atrás de novidade espiritual. Troca de igreja, troca de amizade, troca de família, troca de carro, troca de bairro, troca de teologia, troca de ideia. Paulo diz, tudo que eu aprendi desde o começo é o que eu vou ensinar para vocês. Não há nada novo na fé. Não há uma nova técnica, um novo momento, uma nova ideia. Não tem ninguém que tem uma saída, que tem uma chave, que tem um insight. Não tem ninguém que estão vendendo é mentira para o povo de Deus. Aquele livro não tem nada, o único livro é a palavra de Deus. A única pessoa que pode ajudar a igreja é o Espírito Santo. A única arma que nós temos é a oração, é o jejum e é a palavra de Deus. A única fonte de poder que temos é o Espírito Santo. A única confiança que nós devemos ter é em Deus e em mais ninguém. A Catherine Norris, a psiquiatra que é cristã, ela escreveu uma coisa interessante. Ela diz que as pessoas estão constantemente surfando nos canais espirituais. Elas estão trocando constantemente de práticas espirituais para evitar a profundidade. É gente que não está disposta a aprender e aprender tudo. Aprender e aprender com quem tem para ensinar. Aprender e aprender a viver e praticar no ambiente onde aprendeu. Depois é o consumo compulsivo por notícias negativas. As pessoas se reúnem. Teve uma época que eu proibi os crentes de ficarem na casa do outro, porque só se reunia para falar mal de tudo. E parece, irmãos, que as pessoas não têm outro assunto a não ser contar o erro dos outros, a não ser apontar alguma dificuldade. Fui aconselhar uma família, né? O esposo pediu para conversar com a esposa, conversar com ela, disse, irmã, eu vejo que a irmã é tão animada, dedicada, servindo com as diaconisas e feliz da vida, e agora a irmã está tão apática. Pastor, porque eu comecei a frequentar a casa da irmã, e a irmã começou a mostrar tanto defeito da igreja que eu nunca vi. Falei assim, irmã, eu que sou o pastor, eu sei todos os defeitos da igreja, mas eu não desanimo dela. Oxalá se eu tivesse a solução para mudar a vida de todo mundo. Eu não tenho. Então a gente está ouvindo coisas que não deveria ouvir, de gente que não tem para dar, que não tem a palavra de Deus, gente que não tem maturidade, gente que Deus não colocou para fazer absolutamente nada. Está instruindo os outros e está matando as pessoas. Depois é ocupação como meio de evasão. As pessoas estão cheias de hiperatividades, como fuga da quietude necessária para o encontro com Deus. Então elas estão ocupando. Isso que é coisa absurda. Olha só, muitos irmãos que ocupam o ministério, que deveriam, de forma honesta, estarem aqui me ouvindo. Os diáconos que servem deveriam estar aqui me ouvindo. Os presbíteros que servem deveriam estar aqui me ouvindo. Os pastores que me servem deveriam estar me ouvindo aqui. Cada um que lidera departamento deveria estar me ouvindo aqui. Todos os que ensinam na igreja deveriam estar me ouvindo. Porque qualquer ensino que vocês vão dar, se não partir do meu ensino, vocês são desonestos com Deus e com as Escrituras.
Porque eu fui colocado aqui como professor, como doutor, como pastor da igreja. Então sou eu que ensino. Todo mundo ensina de forma derivada, mas o meu ensino é original, porque a autoridade é minha. E eu não escolhi isso. Então os irmãos deveriam estar aqui. Mas muita gente arruma pós-graduação na quarta-feira, escalas na quarta-feira. Inconscientemente elas não percebem que o rancor está entrando no coração, porque discorda de mim em algum momento. Quando isso acontecer, vão procurar outra igreja. Encontrem um outro pastor. Mas vocês não podem ficar numa igreja ressentido com o ensino do pastor. Eu tenho o meu jeito. E se você não concorda comigo, pro bem da sua alma, pro bem da sua família, não é pecado não. Pastor, estou indo para uma outra igreja onde eu concordo melhor. E vai, irmão, na bênção, eu não tenho dificuldade nenhuma. Agora, só não pode ficar aqui, adoecer e me dar trabalho, porque você não quer entrar pelo caminho. Então as pessoas estão o tempo todo evitando, se ocupando com outras coisas para não ser conduzida, para não ser ajudada. E as pessoas, irmãos, elas são hipócritas. Elas são hipócritas, porque elas sabem que eu vou entrar numa área em que eu preciso corrigi-las, mas elas não querem ser corrigidas, porque elas são soberbas, elas não aceitam ser direcionadas. Então elas precisam encontrar uma igreja onde elas mandem no pastor, porque se ela for para uma igreja onde o pastor ama a Deus, ela vai ter que ser conduzida, ela vai ter que entrar pelo caminho. Então às vezes nós estamos nos ocupando, quer ver? Olha só, tem gente que toda a jornada quer fazer um serviço lá em cima, mas não desce para orar com os irmãos aqui embaixo. Tem gente que se ocupa numa atividade para não descer para orar com os irmãos. Você imaginou que loucura, irmão? Olha que loucura. A condição sine qua non para ela servir no ministério é estar orando, mas ela se ocupa para não vir orar aqui embaixo. Houve no passado uma época que eu me descobri de uma coisa, de duas irmãs, elas nunca saíam das escalas. Eu comecei a achar aquilo estranho. Por que vocês duas nunca estão orando na jornada? Não, pastor, que nós somos líderes, porque nós não sei o que lá mais. Eu disse, está errado isso. Tirei as duas na hora e coloquei outras pessoas. Mas na hora que eu coloquei elas no banco, o espírito de rebelião, pum, se manifestou. E eu não posso contar o que aconteceu, porque envolve muita coisa ruim, que depois se tornou público. Mas veja, o que estava por trás delas é a fuga do confronto do Espírito Santo. Então toda a quarta e toda a jornada, elas estavam servindo para não orar, para não buscar a Deus, ou não sentar aqui para ser confrontada pelas Escrituras. E quando se revelou, foi tarde demais. As duas se perderam e hoje estão numa condição ruim. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo coisas para fugir da verdade espiritual. Então vamos lá, concluindo. O Espírito Santo mostrou essa condição perfeitamente. Esse nível clínico quanto espiritual não é apenas o pensar diferente, mas o engajar-se em práticas que religam a alma, o corpo, os sentidos, a graça e o coração à adoração. O que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, de 11 a 26. Portanto, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazei. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais o que trabalham entre vós, e os que presidem sobre vós do Senhor, como vos admoestamos, que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogamo-vos, pois, que admoesteis os desordeiros, que consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Olha o que ele fala: regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinem tudo, retende o bem e abstém-vos ou fugivos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, sadios e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele termina: irmãos, orai por nós e saudai-vos a todos os irmãos com ósculo santo, que é a comunhão, que é o nosso aperto de mão. Lá era o beijo no rosto. Veja, Paulo está chamando a igreja para viver o evangelho de forma plena, nas coisas mais práticas do amor, da entrega, da ajuda, e desprezar qualquer sentimento de tristeza, de melancolia, de rancor, de malícia, de amargura, e caminharmos debaixo da paz e do amor. Amém? Senhor, ajuda-nos nesta noite. Faz, Senhor, as tuas obras em nós. Guarda-nos. No nome de Jesus. Amém.